Oi pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Estamos em mais uma cidade colonial importantíssima aqui do México e o destino da vez é Guanajuato, uma cidade que é capital do estado com o mesmo nome, Guanajuato. Fica mais ou menos uma hora e meia de San Miguel de Allende, que foi o nosso destino anterior, e para ter como referência, a gente sempre fala também a distância da cidade do México, dá umas 4 horas e meia se quiser vir de lá, mas é um ponto que promete muito turístico, muito visitado pelos mexicanos o ano todo, porque tem um charme peculiar, justamente por ser uma cidade colonial e muito importante para a Revolução Mexicana. Pra vocês, ontem a gente chegou ao final da tarde, a gente já saiu dar uma voltinha, se aclimatar aqui, ver como é que era o ambiente da cidade. Afinal, ontem era um sábado, mas a gente saiu mais pra curtir mesmo, acabamos não gravando nada. E aí hoje, domingão, a gente falou, vamos gravar. Hoje nós vamos tirar o dia todo pra gravar, sair cedinho e já é fim de tarde. Ainda bem que a gente saiu ontem, porque se a chuva apertar, a gente realmente vai ter que voltar. Talvez continuar amanhã, a gente terá um tempinho maior pra ficar por aqui, mas tá chovendo, tá? Então já deu pra perceber que tá chovendo. Mas essa é uma coisa normal por aqui, tá? Essa região chove bastante, tá chovendo nessa época do ano, mas o ano inteiro chove. E a chuva é um dos motivos que trouxe uma das coisas mais importantes que tem aqui na cidade, mas a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho mais pra frente. A cidade em si é grandinha, tem mais ou menos 200 mil habitantes, então não chega a ser um pueblo, como eles falam dos pueblos mágicos aqui do México, mas o centro histórico mesmo, que é a parte turística. Então vale a pena se hospedar por aqui e dar uma caminhada. Ontem à noite a gente bateu perna, foi para um lado, foi pro outro, a gente conseguiu conhecer o principal, pelo menos olhando, mas não entramos em nenhum atrativo. A gente quer fazer isso justamente hoje e a cada canto a gente vai se perdendo. Tem umas pracinhas maravilhosas, olha essa fonte aqui, ó. Essa não é chuva, tá? Essa é a fonte mesmo. É fonte mesmo. E são muitas ruas bem estreitas que não passa carro. Então você vai caminhando, vai meio se perdendo. Me lembra muito Veneza, que você vai andando, vai se perdendo ali no meio das ruazinhas apertadas. Tem umas que chegam até 68 centímetros de distância. Então é bem apertadinho onde a gente tá hospedado, mas é normal, a arquitetura da cidade que é assim. E é uma mistura, na verdade, de Veneza com Ouro Preto lá de Minas Gerais, né, no Brasil. Lembra também. Porque é muito sobe e desce também. Essa parte que a gente tá não tem tanto sobe e desce, mas se quiser explorar outras partes da cidade, que a gente vai mostrar também, é uma bimboca assim enorme e as pedras, toda uma estrutura assim bem parecida com essas duas cidades. A cidade foi fundada em 1559, mas cresceu muito por conta da mineração. Essa era uma região de muita prata e na época foi considerada uma das cidades mais ricas do mundo. E acabou escurecendo um pouquinho porque a gente chegou no ponto central da cidade, que é justamente onde a gente consegue ver bastante dessa riqueza que se tornou a cidade. Essa aqui é a Praça de la União, mas que não tinha esse nome primeiro. Era a Praça de San Diego, se eu não estou enganada, que fica bem em frente à Igreja de San Diego, Igreja Central. E essa região aqui era muito utilizada tanto para comerciantes, para fazer um mercado ali de rua, quanto para touradas. Eles faziam touradas aqui. E aí, posteriormente, eles plantaram essas árvores aqui, que eu achei o máximo, o nome se chamam fresnos. Esses aqui são os fresnos. A banda Fresno. A banda Fresno. Eu vi que tem uma rua que se chama Fresno também. E é uma das características, porque ela é bem fechadinha, assim, essas copas bem fechadinhas, e você pode caminhar ali no meio, passar ali perto dos barzinhos, e tem esse clima meio diferente. Gente, o clima é muito gostoso, tá? Os restaurantes não estão muito movimentados, porque é metade da tarde agora, mas tem ali os mariachis oferecendo música, se você quiser que eles cantem uma canção pra vocês. Tem um coreto ali no meio, acho que tinha um walking tour rolando, porque eles estavam explicando alguma coisa. E falando em walking tour, tem um específico aqui, que é daqui. Que é misturando um pouco de mariachi, misturando um pouco de cultura e misturando um pouco de caminhar pela cidade, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Essa é a Igreja de San Diego, foi fundada em 1663 pelos padres franciscanos, mas antigamente não era só ela, era todo um complexo religioso que tinha ao lado um convento. Hoje o convento já não existe mais, mas no subterrâneo desse convento eles utilizaram essa estrutura para criar um museu, que está ativo até hoje, você pode entrar para visitar, mas bem ao lado da igreja tem um outro local muito importante. Esse foi fundado em 1903 pelo mesmo presidente que fundou o Palácio Belas Artes, que é considerado
considerado aí o teatro mais bonito do país, esse aqui é considerado o segundo mais bonito do país e não passa muito atrás, não. A fachada dele é toda neoclássica, tem as deusas gregas das artes lá em cima, é todo bem inspirado e dizem que dentro é ainda mais bonito. Eu acabei esquecendo de falar o nome dele. Esse aqui é o Teatro Juárez, mas é um dos teatros que existem na cidade. São vários outros e a gente vai entrar pra ver se tem alguma peça rolando, alguma coisa em cartaz e pra ver se dá pra fazer a visitação interna também durante o dia e falar pra vocês já o preço. A gente acabou confundindo, a gente achou que aqui era a bilheteria, mas acho que tinha uma lojinha do teatro. Mas a moça foi super simpática, ela falou que custa 60 pesos a visitação, pode de quarta a domingo, então a gente pode visitar hoje. E tem peças sempre que tem agenda. Então não é sempre, né? É, não é todos os dias. Hoje, tipo, por exemplo, não tem. Vai ter daqui 3 dias, eu acho, né? É, mais um ou pouco menos. mais. Aí vai ter um balé lá, aí depois no outro final de semana vai ter violoncelo. Então tem alguma agenda, mas não é diariamente. Vamos procurar agora onde que é a bilheteria. A gente veio aqui do lado, procurou, foi pra lá mais pro fundo, voltou, vimos que tem umas feirinhas por aqui, a gente não achou a tal da taquilha da bilheteria. Aí a gente perguntou pra eles, pra alguém, se alguém sabia onde é que era. Tá aqui, só que eles estão no horário de almoço. Agora são quase 5 horas e abre novamente às 5. Eles têm um intervalo aí das 3 às 5 horas da tarde. Que é o horário de almoço mexicano aí, Um basicamente. pouquinho mais tarde que o nosso, mas já vai abrir pra gente poder entrar. Nada ainda, começou até a formar uma filinha aqui, mas Galera, esperando. já deu horário, já deu horário. Gente, vamos sair desse almoço, por favor? Prontinho, bora lá pra gente entrar primeiro. 60 mesmo? Foi 60. 60 pezinhos, tá aqui. Nossas Somente entradas. em dinheiro. Bora lá, vamos correr. Entrada exclusiva. A visita não é guiada, é visita livre. Então a gente entra e vai visitando conforme vai querendo. Olá, buenas. Graças. Nossa, que lindo. Daqui é de veludo, não é da Tiffany, assim como o Teatro Belas Artes lá na Cidade do México. Ele também é mais compacto, mas, gente, é absurdamente lindo. A arquitetura daqui é morisca, então é muito adornada, com bastante dourado. É sério, uma joia interna, assim. Sabe aquela pedra que a gente abre e ela é toda brilhosa por dentro? É tipo isso, a sensação de olhar aqui por dentro. Parte acima que a gente vai subir agora para conhecer, mas bem elegante. Deve ser bonito assistir um espetáculo daqui, né? Cheio de tijolinho de vidro. Diferente, hein? Esse aqui é o salão de bailes, é isso? Isso. Provavelmente aquele espaço onde recebia as pessoas antes de começar o espetáculo, no intervalo. Deveria ser por aqui. A cidade de Guanajuato é muito reconhecida pela arte. A arte em geral, diferente de São Miguel de Allende, que a gente comentou no vídeo anterior, caso não tenha visto, tá aqui nos cards. Lá é muito conhecida pelas obras-primas, obras plásticas. Aqui não, é arte no seu total. E isso começou por conta de ser uma cidade muito universitária. Tem uma faculdade específica, aqui uma universidade muito conhecida, que a gente vai contar e mostrar ainda nesse vídeo. Mas lá em 1950, os alunos dessa faculdade faziam apresentações ao ar livre, especificamente de um autor que era Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote, por exemplo. Até que tem Dom Quixote em algumas esculturas pela cidade, e aí essas apresentações eram muito bonitas, começou a ser muito reconhecida no México em geral, e em 1972 o governo transformou esse festival de alunos em um festival internacional de Cervantes, no caso, Festival Internacional Cervantino, porque começou com essa homenagem a Miguel de Cervantes, que não é mexicano, mas as obras eram muito bonitas. E aí esse festival foi crescendo, foi se expandindo e acontece anualmente em outubro, cerca de 2 a 3 semanas do mês, aqui em Guanajuato, juntando todo tipo de arte que você imaginar. Tem música, ópera que se destaca bastante, tem dança, tem exposição de arte, tudo acontece aqui e esse teatro é parte dessa história. E é legal também que a cada ano eles convidam um estado do México e um país como convidado de honra. Em 2024, o Brasil foi um desses convidados. A parte boa da gente ter entrado no teatro é que a gente conseguiu fugir um pouquinho da chuva, que apertou um pouco mais, mas a gente já estava esperando por isso, não tem problema, até porque chuva é uma coisa que não faltava por aqui. Inclusive aqui, ó, tem uma marca de uma das últimas inundações que a cidade teve. Aqui é uma região que chove bastante, como a gente tinha comentado,
recuperado, mas no passado era um problema ainda maior, até porque a cidade é meio que num vale que tem bastante rio, bastante lago ao redor, e quando chovia ainda mais, esses lagos eles subiam, transbordavam e alagavam a cidade. Causavam enchentes aqui na cidade. Aquela marca era basicamente a altura de uma inundação que teve em 1905. Faz aí mais de 120 anos, mas eles fazem questão de ressaltar, até porque, para solucionar, eles criaram um método diferenciado aí, que na época era somente para sair a água, né, para descer, escoar a água, mas hoje é utilizado não somente por pedestres para caminhar, mas até mesmo por carros, que são os túneis subterrâneos, como esse daqui. Bem do ladinho da igreja aqui tem um túnel. Um de tantos, né? De muito, assim. Como depois parou de ter essas enchentes, aí sim eles abriram esses túneis e criaram aí uma forma principalmente de liberar o trânsito. Para quem já morava aqui, era um caos, imagina, ir de um lado para o outro para a cidade, fora os morros que tem, então os túneis foram uma salvação. E hoje virou não só essa salvação, mas um ponto turístico mesmo. Vamos tentar andar, essa é a primeira vez que a gente anda, tá? A gente tinha dado a volta na cidade ontem, mas no túnel a gente não tinha visto, só de carro quando a gente passou com o Uber. Essa parte que a gente tá andando aqui é só de pedestre, então tem uma cerquinha ali pra não entrar carro, mas aqui já passa uma avenida, ó, subterrânea. Pra gente vir por aqui, eu acho. É, aqui, ó. É, aqui já é pra pedestres, ó. A gente vai continuar? Vamos. É escuro mesmo, tá? Os carros vão passando. Meio macabro o negócio, mas é uma solução. Aonde a gente vai parar, a gente não tem nem ideia, tá? Tem uma saída ali, ó. Tem alguns que são mais curtos, outros que são maiores. E imagina, né? Se ali chegou uma inundação naquela altura, realmente é uma necessidade ter um túnel desse para escoar água. E chega até a ser geladinho aqui dentro, né? Aqui tem uma saída? Acho que tem uma saída. Vamos por aqui. Minha claustrofobia já tá brigando comigo. O legal que o pessoal fala é visite os pontos turísticos, mas um ponto turístico é você se perder pelos túneis, se perder pelas ruas. Mas acho que a gente saiu aqui na praça mesmo. Não foi uma volta tão grande assim. Ah, a gente cruzou de um lado pro outro da rua, basicamente. Fizemos uma super volta e saímos no mesmo lugar. A gente tava ali na frente, passamos por baixo e saímos aqui. Mas tá aí, já deu pra ver a experiência do túnel. Pra mim tá bom de túnel hoje. Não sei se ficou muito bom, áudio, luz e tudo mais, mas é isso, é o túnel. Apesar da igreja de San Diego estar lá no coração da cidade, alguns passos depois a gente já chega aí sim na principal igreja aqui de Guanajuato. Essa é a Basílica Colegiata de Nossa Senhora de Guanajuato. Nossa, que nome, hein? Bem grande. Ela foi construída com verba, foi patrocinada aí pelos mineradores de prata aqui da região. Ela foi finalizada em 1696 e dentro dela tem uma imagem muito importante. É uma Nossa Senhora, que se chama Nossa Senhora de Guanajuato, que ela foi doada por Carlos I e Felipe II aqui ao México em 1557 e é uma das imagens de Nossa Senhora mais antigas de toda a América Latina. E bem em frente aqui da Basílica tem essa pequena pracinha, se a gente seguir aqui acaba sendo turístico também, com vários restaurantes, mas essa praça meio que triangular é conhecida como Praça da Paz, ou até mesmo Praça Maior, pelo que a gente acabou encontrando na internet. Não tem nada de maior aqui. Mesmo não sendo tão maior. E por que Praça da Paz? Porque aqui é o centro, tem essa estátua que foi doada em 1903 para selar a paz do final da Guerra da Independência no México, que aqui em Guanajuato tem muita importância, mas é outro assunto ainda mais pra frente desse vídeo. A gente tá abrindo vários pontos, mas prometo que a gente vai fechar todos eles. Bem do ladinho da Praça da Paz, de uma ruazinha bem estreita, vamos chegando na Universidade de Guanajuato. É um dos pontos que a gente ficou de fechar pra vocês e a gente tá indo lá concluir agora. É uma subidinha aqui bem curta, mas olha só esse lugar. A gente teve que vir hoje porque amanhã é dia de semana e os alunos frequentam esse local, mas é um dos principais pontos aqui de Guanajuato. Uau! Considerada uma das primeiras universidades do México, a Faculdade de Guanajuato antigamente foi um hospício que foi construído em 1732 nesse prédio, passou a ser um colégio e só em 1945 se tornou universidade. Universidade essa que é uma das top 10 do país aqui do México, é super renomada, são mais de 30 mil alunos que estudam aqui e mais de 70 cursos, fora pós-graduação, mestradas. Muitos alunos vêm de outras cidades a morar aqui em Guanajuato para estudar. E tem uma lenda dessa universidade que só pode contar quando chega lá em cima na catedral. Vamos subir que eu vou contar pra você. Sabe qual que é? São 113 degraus que a gente vai ter que subir. 113 degraus. Sabe qual que é a lenda? Não sei. Vou te contar lá em cima. Tá. Vamos lá. Tô com medo. Conseguimos.
E a lenda era que não tem lenda. Se você falasse que não tivesse lenda, você não ia querer subir. Ah, mentiroso. Deixa o like, se inscreva no canal. Cansamos. Por favor, gente, depois dessa que ele perguntou pra mim, olha a vista. Sensacional a vista daqui de cima. Tudo coloridinho, que amor. Muito bonito, hein? Pena que não tá com um dia iluminado pra ficar ainda melhor, principalmente as fotos, né? Mas super vale. Como a gente sempre fala, como a gente tem no nosso curso, alinha as expectativas. Nossas expectativas estavam ok, a cidade continua linda. Pra você que quer aprender a organizar melhor as suas viagens, realizar aquele sonho, a lua de mel, quem sabe? Um aniversário e principalmente, né, economizar e montar um roteiro eficiente. Temos o curso Embarque Direto, são aulas já gravadas, já disponíveis. Assim que você compra, já tem acesso imediato. E não só as aulas, tem um grupo de suporte com a gente diretamente para sanar suas dúvidas e mais 5 bônus exclusivos que aqui no QR Code e no link da descrição você tem acesso. Então vem fazer parte da nossa comunidade Embarque Direto e viajar esse mundão, tem muito lugar para conhecer. E agora bora, porque a gente recebeu um convite na rua, meio aleatório. Bem aleatório. Mas como a gente não nega nada que é de graça, vocês vão lá com a gente, bora lá. Pra contextualizar, na hora que a gente tava aqui na frente gravando, um rapaz veio e falou: a gente tá com um bar ali, a gente quer convidar vocês pra tomar um drink por nossa conta, mas a gente tira umas fotos suas pra postar nas redes sociais. Falei, tamo aí, vamos ajudar eles, querendo ou não, com nossa beleza, nossa simpatia. Você quer bebida de graça, fala a verdade. Claro, vamos lá conhecer. Amigos, o bar não é nada mal, principalmente essa vista aqui, hein? Dá pra tirar umas fotos bem boas. A gente tá aqui no Prado Botanical Bar. Agora bora esperar pra ver se a gente vai ser bons modelos ou não. Chegou os nossos drinks iniciais aqui, ó. Um mojito, um Aperol Spritz. Ai, eu amo Aperol. Amigos e amigas, aqui estamos novamente. Para vocês passaram apenas alguns segundos, mas para nós mais de 2 horas, né? Foi mais. E olha que a promessa eram 20 minutos, mas tá tudo certo. Até porque a gente tomou vários drinks. Muitos drinks. E foi muito legal, eles são muito simpáticos. Saíram umas fotos bem legais, inclusive, se vocês estiverem precisando aí de alguns modelos, não sei, pra fazer publicidade pra algum negócio, principalmente se a gente ganhar um drinkzinho grátis, tá enrolando a língua aqui. Tá aparecendo aqui pra vocês, olhem esses modelos, mas foi muito bacana, esfriou bastante e a cidade já muda totalmente a cara à noite, fica um charme. Bebemos bastante, né, porque eles ofereceram pra gente tudo gratuito, só que não comemos nada. Então a gente vai agora comer algumas coisinhas. A gente vai tentar achar aqui algumas comidas mais típicas aqui dessa região, porque a gente não mostrou nos últimos vídeos. Aqui eu já bati o olho, a gente tá sentindo um cheiro gostoso, bastante gente na fila, mas acho que é hambúrguer aqui. Então vamos pra uma coisa mais típica. Poxa, achei que aqui era um negócio típico. E a noite é tanto forte dos mexicanos, porque eles são muito noturnos, que até parou de chover. Olha Baixou aí. o sol, parou de chover, uma coisa engraçada até. Vamos ver se aqui tem algo diferente. Onde tem gente, tem comida boa. Amigos, vamos pegar um milhozinho, mas não é qualquer milho. Tem várias opções, né? Gente, é muita. A gente tá aqui, ó, quebrando cabeça já faz o quê? Uns 10 minutos que a gente tá na fila pra decidir o que a gente vai pegar. Tem milho assado com manteiga, tem milho assado branco com manteiga, porque são 2 milhos diferentes. Tem um com pimenta, tem um sem pimenta, tem um com molho vermelho, tem um com espinhaço de porco, tem um natural, tem um com molho verde que não é picante, tem um com molho verde que é picante. Tem os que vai no salgadinho, aí tem vários tipos de salgadinho, tem os tamanhos diferentes, aí tem os incrementos, é uma Potinho, loucura. potássio, não tem muitas opções. Mas vamos já pegar. a gente mostra pra vocês o que a gente pegou. É o famoso elote. Este tamaño se llama mayonesa, lleva chile, Poquito. ¿De cuál elote? Ya. ¿De este? Sí, el natural. ¿De amarillo? Sí. Este es cacahuate y este es ajonjolí, normal y picoso. Normal. ¿Algo más? Una sabrita de Ruffles queso. De allá se ve rico. ¿Llevaría mayonesa? Sí, porfa. ¿Lleva todo? Sí, pero que no pique mucho. Ok. Como que se ve que se va a caer. Que no pique mucho. Ok, muchas ¿Algo gracias. más?
No, 80 y 60, 140. Adelante, muy buenas noches. Tiene, muchas gracias. Gracias. Dígame. Bora provar então Que tamanho? o elote. Esse aqui, gente, tá muito incrementado. E a moça, Caraca. gente, a moça é uma coisa fora do normal. Nunca vi uma coisa assim. Ela é muito rápida, muito rápida. O seu tá bonito, hein? Olha No aqui, ó, eu peguei salgadinho. logo num salgadinho Ramos, que eu amo esse diferente. salgadinho daqui do México. Eu peguei aqui milho assado amarelo com manteiga e peguei o milho natural porque eu gosto bastante do gosto do milho. Então peguei os dois já pra provar. Em cima tem amendoim e tem tipo gergelim. Como falar em espanhol? Parece um alpiste, Não na entendi. verdade. Parece um alpiste. E pedi aqui uma pimenta, vamos ver se essa pimenta... Não é salgadinha, não é pimenta forte, não. Maionese é uma coisa bem típica do Zelote. Não vai manteiga, como a gente tá acostumado no Brasil, mas vai a maionese. Falaram que é o melhor elote aqui de Guanajuato, então vamos tirar prova. Provado? Muito gostoso. Sua vez. Passa pra cá. Olha, o meu tem tanta coisa que eu nem sei por onde eu começo. Que O loucura. defumadinho do milho, como uma delícia, né? Muito bom. Elote, aprovado. Pra fechar nossa noite, ainda estávamos com um pouco de fome. Já não tá mais no horário da gente passear, afinal tá tudo fechando, tá um pouco mais tranquilo hoje. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai conhecer mais coisa. Então paramos para comer taquinhos, os tacos ao pastor. Esse aqui é um combinado de 5, custou 80 pesos. E pegamos também um refresco. Parece de limão, mas é de groselha e tem gosto de tamarindo. Parece conhecida essa frase. Quem pegou essa referência? Na verdade não, é só um suco de abacaxi mesmo, a gente vai pagar 25 pesos neles. E bora degustar, que no próximo tem que a gente já vai estar no dia de amanhã, porque tem muita coisa legal ainda pra ver aqui em Guanajuato. Dia começando por aqui e pra nossa sorte hoje tá bem ensolarado, afinal nós deixamos talvez os principais pontos pra mostrar pra vocês hoje, começando com história. Nos nossos últimos vídeos nós mostramos pra vocês as cidades de Querétaro e de São Miguel de Allende, que foram cidades muito importantes aí para as articulações pré-independência do México. Só que aqui em Guanajuato, especificamente em 28 de setembro de 1810, nesse lugar aqui que aconteceu a primeira batalha que encadeou na Guerra da Independência do México. O nome desse lugar é Alhóndiga de Granaditas, que na tradução significa armazém de grãos. Afinal, era um armazém público de grãos e foi também uma das fortalezas do exército espanhol, os realistas, como eles chamavam na época. Antes da batalha, que ocorreu no dia 28 de setembro, 12 dias antes, no dia 16, aconteceu o famoso Grito de Dolores. Na cidade de Dolores, Miguel Hidalgo, que é muito famoso, a gente citou ele nos vídeos anteriores, tocou o sino da igreja, gritando: "Viva Nossa Senhora Guadalupe, viva a independência do México, morte ao mau governo". E começou uma revolução aí, afinal ele começou a juntar pessoas e descobriram que os espanhóis haviam descoberto que eles estavam iniciando essa revolução dos insurgentes. Então ele começou a juntar pessoas, dominar cidades, foi para São Miguel de Allende, foi para Celaya e chegou aqui neste local onde os espanhóis estavam e onde era a principal cidade da época. E aqui nesse local, na Alhóndiga de Granaditas, não só os espanhóis armados estavam, mas a elite da região se protegendo, porque eles sabiam que iria iniciar esse confronto. Mas teve uma outra peça além de Allende, além de Hidalgo, além de alguns que a gente foi citando nos últimos vídeos, para fechar essa história da independência, que foi El Pípila, um minerador aqui de Guanajuato. Afinal era uma cidade da mineração, como a gente comentou com vocês, que ele falou: "Deixa comigo, eu vou me responsabilizar, vou colocar minha vida em risco para tentar derrubar essa porta e a gente poder entrar e começar a batalha". Ele colocou uma pedra enorme nas costas, foi em direção àquela porta e mesmo tomando tiro, todo mundo já tentando parar ele, ele foi lá, ele justamente colocou o fogo, né, no caso na porta, derrubou ela e aí entraram os insurgentes que batalharam com os realistas, os mexicanos contra os espanhóis, e foi a primeira batalha sangrenta justamente aqui nesse local. Muito importante, Allende, Hidalgo, Jiménez, mas um ano depois eles foram mortos e mais do que isso, a cabeça deles foi exposta nos cantos aqui desse prédio e até hoje tem o nome deles, Allende, Jiménez e Hidalgo, como uma homenagem deles nessa batalha e também uma opressão por parte do governo aos insurgentes que estavam tentando continuar. Então ficou exposto por muito tempo, já passou,
os espanhóis foram tocados aqui do México. A independência chegou justamente em 1810 e hoje é um museu regional de Guanajuato onde se pode visitar todos os dias da semana, menos hoje, que é segunda-feira. E do outro lado da rua temos essa escultura, a primeira escultura pública de Miguel Hidalgo. Tá aqui presente. Ali tem um museu da cera também. A gente achou que aquele senhor tava olhando pra gente tem um tempão, que mas... medo que quando a gente olhou pra cara dele, parecia um senhor morto. Parecia aquele que foi lá no banco, lá no Brasil, sabe? Com a cabecinha caída, mas é uma estátua de cera. De história e um pouco de comprinhas. Passamos aqui no Mercado Hidalgo, não necessariamente para comprar, mas pra mostrar para vocês, afinal vai ser o maior mercado que tem aqui na cidade. É como se fosse um mercadão, tem de tudo um pouco. A gente passou ali por lembrancinhas, souvenirs, agora tá uma parte aqui de comidas. E a parte lá em cima também com os artesanatos, muito bonito, olha que legal ali aquela escadaria. Chique negócio, hein? É que a gente almoçou agorinha, então a gente não vai comer nada. Além das várias opções de comida de rua que tem aqui em Guanajuato, saibam que tem esse mercado também, que é bonitão, uma baita estrutura. Lembra um pouco uma estação de trem, né? Como se fosse no passado. Parece mesmo. Pra gente não ir embora de mãos vazias, eu comprei um pacotinho de cereja, custou 20 pesos só. Eu gosto bastante de cereja, faz tempo que eu não como, isso vai ser a nossa sobremesa, né? Já que a gente não tem espaço na mochila pra levar lembrancinhas, pelo menos pra encher a barriga a gente tem. Estamos chegando ali, onde tá tendo aquela muvuca, talvez seja o lugar mais romântico dessa cidade ou mais trágico, depende do ponto de vista. A cidade é conhecida muito pelo romance, pelas serenatas, e aqui é o ponto-chave que todo mundo que vem para Guanajuato vem para conhecer. Sempre tem uma fila, sempre tem um pessoal aqui agitando o local, que é Callejon de los Callejon Besos. del Callejon Beso. porque é bem estreita. Já que a fila para poder tirar uma foto dando uma bitoca ali no terceiro degrau tá meio grande, então a gente vai contar para vocês toda a história por trás desse local, como é que ele ficou famoso, Vi? Tinham dois jovens apaixonados, Ana e Carlos. Ana morava justamente aqui em cima, só que ela tinha um pai muito ciumento, muito controlador, bravão, e proibiu ela de namorar com o Carlos, que era um mineiro, né, um minerador, trabalhava aqui nas minas todos os dias. No final do dia ele só queria estar com a amada dele, dar uma sua bitoquinha, mas era proibido pelo pai dela. O que ele fez? Qual que foi a solução que esse gênio encontrou? Tinha um apartamento alugando na frente, e ele foi lá, alugou e passou a morar de frente com ela e dando as bitoquinhas na sacada, que é super muito curta. de frente. Olha lá em cima, ó. É uma sacadinha ali colada na outra, acho que é 60 e poucos centímetros que tem de uma pra 68 centímetros. Então era muito perto, dava literalmente pra dar uma bitoquinha de um lado pro outro, e foi a solução até que... A história fica tipo Romeu e Julieta, porque o pai descobre e aí não mata ele, mata ela na frente dele. Olha que situação, matou a própria filha pra proibir esse amor que descobriu que eles se encontravam todas as noites. E aí ele, super triste obviamente, depois pulou da mina que ele trabalhava todos os dias, e aí ficou essa história Romeu e Julieta, que na verdade é Ana e Carlos. Por isso o pessoal vem aqui, e a lenda diz que não é pra subir lá é super instagramável. A parte mais trágica é da a parte história. mais trágica da história. A parte mais lendária, né, que o pessoal fala, é que tem uma escadinha aqui, e que se você não der um beijo no terceiro degrau, seja com a sua companheira, com seu companheiro, ou seja com uma pessoa aleatória, ou seja, o pessoal beija aqui pessoas que nem conhecem, você tem 7 anos de azar no amor. Então, azar, solteirice, o que queira. Então precisa dar uma bitoquinha ali, e muita gente vem por aqui achar um possível amor aí pro futuro. Vem aqui na Callejon del Beso, que pode ser o seu dia de sorte. O nosso dia de sorte já tá sendo um destino a cada vez que a gente vai, mas vamos dar nossa bitoquinha pra garantir mais 7 anos de amor. Pra garantir que vocês deem essa sorte pra gente, se inscrevam aí no canal, deem um like nesse vídeo, afinal isso ajuda a gente a ter mais sorte nas viagens, pelo menos. Então bora dar um beijinho agora ali. Eu sei que eu garanti ali minha sorte, tá? Aí o moço explicou lá, se você não beija, você tem 7 anos de azar e de solteirice. Se você beija, você tem de 9 meses a 15 anos, dependendo do beijo. Então eu espero que o nosso beijo tenha sido suficiente. Super turístico local, a gente queria até ter tirado foto lá em cima, só que aí falou que custa 50 pesos por pessoa, né? Porque cada balcão que você sobe é 50 pesos. E aí a gente fala, pagar 100 pesos só pra uma foto, sendo que a sorte mesmo dá no terceiro piso ali, a gente fala, não vamos subir não, mas o beijo, vira as dúvidas, a gente deu pra garantir a sorte, né? Aí tem gente que fica lá auxiliando pra tirar foto, então um rapaz tirou, a gente dá ali uma propina, uma gorjeta
aquela que você quiser. Enfim, dá pra tirar foto bem legal, fizemos a nossa parte, a parte romântica, mas talvez a gente vá ter uma versão ainda mais romântica mais tarde. Pra fechar com chave de ouro esse vídeo, né? Mas vai ficar pra depois a gente fala disso. Até porque antes tem um ponto bem especial que a gente quer ver de cima. Bora lá? Bora. Tem um atrativo aqui em Guanajuato também, que é tão famoso quanto todos esses que a gente tá mostrando, mas que esse vai faltar aqui no vídeo. Não só no vídeo, mas a gente não vai visitar por motivos meio óbvios, né? Quando a gente contar, vocês já vão perceber. Em vários lugares aqui da cidade, eles estão vendendo tours, né, pela região, mas tem um tour que é meio aterrorizante, digamos assim. São os tours das múmias. Como assim, múmias? Tem um museu aqui que exibe várias múmias que elas foram descobertas acidentalmente quando eles foram tirar corpos ali que estavam enterrados no cemitério municipal. Isso foi em 1865. Era pra liberar mais, tipo, espaço, então eles foram tirar. Pra poder enterrar novas pessoas ali. E quando eles foram retirar, as pessoas estavam simplesmente mumificadas, naturalmente. Isso dado o clima meio seco aqui, mais friozinho, então acabaram se mumificando naturalmente. E essas múmias estão expostas nesse museu. Qual que foi a ideia deles? Tipo, beleza, são múmias, vamos criar um museu de múmias, vamos colocar aí para as pessoas verem. Claro são que muitas. São muitas, e eles ainda estão retirando e colocando mais, o que demora um pouco, é claro, pedir autorização para as famílias, todas elas têm um nome ali e tal. Meio macabro, a gente não faz questão de ir. Dá pra ver feição, assim, delas com a boca aberta, a gente consegue, se você entrar na internet, você vai ver fotos. Se quiserem ver, coloquem na internet. O máximo que vocês vão ver vai ser esse take que tá aparecendo aqui, que eu acho que nem são as múmias verdadeiras, é só um na rua assim mesmo, atrativo para chamar a atenção, mas eu não quis ir, a rua não quis, e muito menos a gente quer que vocês vejam sem ser da vontade de vocês, né? Mostrando uma cidade tão bonita e do nada, pá, múmia. Não. Fazemos questão, não faz parte aí da sua experiência que a gente tá vivendo, faz parte da história da cidade, mas é um dado curioso para caso vocês queiram incluir aí no roteiro de vocês. Então agora, pra gente fechar de fato nossa passagem de dia antes de fazer o grande finale à noite, vamos subir e ver a cidade de cima. Só que trenzinho para subir, e aí a gente vai podendo admirar a subida e a parte alta. Pagamos 80 pesos, subida e descida para cada um. A vista aqui não é nada mal, tá? É muito bonito, ótimo pra tirar foto, super vale subir aqui, até porque a gente consegue ter uma dimensão ali de todos os lugares que a gente visitou, por exemplo, as igrejas aqui no centro, a universidade, dá pra visualizar tudo, e a gente subiu aqui achando que ia ter só o mirante, mas não, tem um monte de tendinha, tem gente que vive aqui em cima, tem local pra você comer, deve ser muito bonito um pôr do sol aqui, porque o sol vai se pondo pra lá, deve ficar um céu bem colorido, e mais do que isso, esse aqui também é um local de homenagem a esse cara aqui, ó. O nome dele é Juan José de los Reyes Martínez Amaro. O nome é bem longo, né? Caraca, decorou, hein? Mas ele tem um apelido, ele é conhecido como El Pipia, justamente aquele que abriu a porta ali para os insurgentes entrarem e aí sim começar a batalha. E aqui ficou uma homenagem para ele nessa estátua de 17 metros de altura. Essa estátua está aqui desde setembro de 1939, faz bastante tempo. É como se fosse o Cristo Redentor deles aqui, o pessoal sobe. Obviamente no final de semana tem um agito maior, mas por essa vista maravilhosa, vale a pena, seja segunda, seja domingo, com certeza é um ponto imperdível aqui em Guanajuato, e demos muita sorte em não estar chovendo agora que a gente está aqui em cima, ainda bem que a gente decidiu vir hoje e não ontem, e agora vamos conhecer um pouquinho aqui nas barraquinhas, ver o que tem de opção, tanto para comer, tanto de souvenir. Subestime a chuva de Guanajuato. Aqui estamos, voltamos, colocamos uma roupa um pouquinho mais quente, porque a nossa ideia já era sair agora à noite para o
grande atrativo da cidade, que acontece justamente somente às noites, mas a chuva resolveu dar a sua boa cara daquele jeitão. A gente não tava esperando, mas tudo bem. A gente vai tentar seguir mesmo assim, vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Essa que é a Calerronada. É algo muito típico aqui da cidade, que também tem outro nome, que são estudantinas. São grupos que eles se vestem com roupas típicas de estudantes de antigamente, assim como quando foi fundada a universidade daqui, faz muita referência à universidade também. E eles passam pelas ruas da cidade contando histórias, tocando música, dançando danças típicas, fazendo serenatas, como é uma cidade muito romântica e da arte, a Calerronada faz muito parte desse contexto cultural que existe dentro da cidade, e é isso que a gente vai fazer. A gente já contratou esse tour. Quando você andar ali pela rua principal, você vai ver várias pessoas te abordando já com essa roupa típica. São mais de 30 grupos que tem na cidade. São 36 grupos, pelo menos eles falaram pra gente, que fazem essas Calerronadas, que acontecem normalmente em 3 horários: 6h30, 7h15, 8h15. Cada um tem os seus horários e também tem o seu próprio circuito. Eles passam por circuitos diferentes. Esse que a gente vai fazer vai sair em frente à praça principal, mas existem outras opções. Existem alguns que saem até 11 da noite, né? Isso. E a maioria deles cobram 150 pesos por pessoa. Nós conseguimos um descontinho, saiu por 100. Não sei se é porque é segunda, não sei se é porque eles já sabiam que ia chover, mas vamos chegar lá, vamos ver se vai acontecer da mesma forma. E acontece desde 1960 aqui na cidade. Realmente é um grande atrativo e tem que fazer, né? Tem que fazer. Vamos ver se a gente consegue. Faz parte, mesmo que seja abaixo de chuva. Deixamos pra última noite, vamos lá e vocês vão conferir. Pelo menos não foi só a gente que tomou a decisão de vir, tem um pessoal aqui esperando também. Tá todo mundo aqui na mesma. Vamos ver o que vai acontecer com a gente, ainda não sabemos. Buenas noches. No quiero gente aburrida, no quiero gente amargada durante el recorrido, ¿ok? Chicas guapas, espartanos. Vale. Chuva e chuva. Ela continua. Os músicos chegaram, mas a chuva continua e tá aumentando ainda. Nosotros somos los cantores de esta tierra más hermosa que se llama Guanajuato. ¡Venga aplaudiendo, palmas! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Brazos y gritos! Muy bien, señores, nos vamos a caijonear. Por favor, cuidado con los niños y también cuidado con los chamacos. Nos rendemos a um guarda-chuva. É divertido porque é caótico. Que loucura, que loucura. Nosso guarda-chuva ainda virou pra cima ali no meio do caminho. Tava super estreito, sorte que nos ajudaram. Ó, aqui, ó, fica bem apertado, não passa. Caos. Tá um caos, mas tá legal. Os meus pés, amigos, estão completamente encharcados, molhados. Não tem salvação esse tênis aqui. E ali no canto, ó, tem um bar. A gente já passou, esse é o segundo bar que a gente passou, né? É o segundo. É o segundo, é uma portinha e aí eles ficam vendendo bebidas, que normalmente é com tequila ou rum ou algum outro destilado e algum suco. E vem servido num vaso de barro bem bonito, custa 150. El rey de José Alfredo Jiménez, aplausos.
separaram os homens das mulheres, a gente ficou aqui em cima, eles estão descendo lá embaixo, não sei o que vai rolar. Os meninos vão fazer uma serenata pra gente, e como era a tradição de antigamente, eles vendem umas fitas que você pode colocar aí na blusa, na roupa. Essa pessoa que está fazendo serenata pra você, no caso eu colocaria na do Vitor, porque ele que vai dedicar essa serenata pra mim, eu espero, claro que vai ser. O preço da fitinha tá meio salgado, tá? São 100 pesos, então ficou um pouquinho caro, eu acho que eu vou só agradecer com um beijinho, Vitor. Pero solamente hay tres cosas en esta vida. Pero solamente hay tres cosas en esta vida que tú y conmigo y con nadie más harás. Quererte como te quiero, amarte como verás, serte fiel hasta la muerte, pero olvidarte, vida mía, olvidarte jamás. Caballeros, por favor, pasen y agarren la que quieran. ¡Aplausos, hey! Fizeram lá uma flor? Tem que comprar uma flor. Olha só, ele veio aqui. Eu também tinha um presente pra comprar pra você, mas aí custava 100 pesos, daí eu não comprei. Esse é o casal mais mão de vaca que vocês vão ver. Olha aqui, ó. Finalizada a caierronada, muito bom, muito agitado, mas é fato que deu uma ofuscada por conta da chuva, né? Até o guarda-chuva a gente teve que comprar. A vista não era tão boa porque um guarda-chuva ficava tapando a vista do outro. E até os músicos, como tava com instrumentos ali meio molhados, eles não conseguiam mostrar todo o talento deles, acredito, e ainda assim eram muito talentosos, uma voz que, pelo amor de Deus, Senhora. gente. Mas assim, é imperdível, né? Tem que fazer, independente se tá chovendo ou não. Óbvio, se tiver a oportunidade de fazer sem chuva, melhor ainda. Finaliza ali no Callejon del Beso, então também tem toda a questão da explicação, da história. A gente achou que ia ter uma encenação, que no que a gente tinha pesquisado teria, mas acho que por conta da chuva eles deram uma resumida assim. Não foi 100% aquela belezura, e a chuva só parou agora que terminou. Uma pena, mas ainda tá rolando mais, a gente vê uma galera oferecendo ainda o passeio, ou seja, ainda vai até tarde aí, mesmo sendo uma segundona, tá firme e forte a calerronada. Nós nos despedimos por aqui, vimos tudo que tínhamos pra ver, acredito que vocês tenham visto que esse vídeo ficou bem longo, isso é porque Guanajuato tinha muito pra mostrar e a gente tinha que mostrar isso pra vocês. Se inscrevam aqui no canal se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like também. Tomamos um shotzinho, né, de mezcal ao final para fechar nossa passagem com chave de ouro, mas não a nossa passagem no México, porque ainda tem muitos destinos e vocês certamente vão com a gente para conferir o melhor que o México tem a oferecer e também conhecer a terra dos mariachis. Bora lá conhecer. Essa é a promessa do próximo? É a próxima. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vive!